Bem-vindos. Hoje vamos dar uma olhada no lançamento de uma nova publicação digital. Chama-se História em Análise. É dedicada à história, claro. Sim, e a nossa fonte é uma entrevista com o fundador, o Armando Alaio. Ele é historiador, formado em Letras no Porto e está a terminar um mestrado em Estudos Africanos. Exato. E o que salta logo à vista é a missão da revista. Querem ir além do contar histórias ou glorificar figuras, não é? Precisamente. A ideia é promover uma análise mais crítica, mais profunda, escavar mesmo aquelas camadas que não se vêem à primeira vista nos acontecimentos. E focar no impacto, certo? Político, económico, social. Tantas coisas grandes dos grandes feitos, como das histórias mais escondidas, daqueles que normalmente não têm a voz. Exatamente. É uma abordagem que, parece querer desafiar um bocado a forma como olhamos para o passado. Sim, parece muito interessante. E como é que essa análise mais profunda se materializa? Na entrevista ele dá exemplos, não dá? Dá exemplos bem concretos. Por exemplo, quando se fala de guerras, em vez de focar só nas batalhas, nos generais, a ideia é olhar para o impacto nas populações civis. Nas pessoas comuns, então. Sim, o que aconteceu às mulheres, às crianças, como é que as comunidades tiveram de se reorganizar depois dos conflitos. É outra perspectiva. E falaste também do comércio de escravos. Pois, no caso do comércio transatlântico, a proposta é ir muito além dos lucros europeus. É investigar a fundo os efeitos devastadores que teve nas sociedades africanas, por exemplo. E o legado, não é? Nas diásporas, nas comunidades descendentes espalhadas pelo mundo. E as consequências económicas e sociais que ainda hoje se sentem. Essa questão das consequências a longo prazo parece mesmo central. Mencionam também o legado das políticas coloniais, verdade? Sim, sim. Aquelas marcas que, se calhar, para nós no Ocidente parecem distantes ou até invisíveis, mas que continuam a mudar realidades em muitos sítios, particularmente em África. E isso influenciou o quê, concretamente? Desde o desenvolvimento económico até às estruturas sociais atuais. Lá está, o objetivo é mesmo ir além da história dos vencedores. É tentar perceber as dinâmicas de poder, as estruturas, os processos económicos que estão por trás dos eventos e das suas consequências. Faz todo o sentido que esta perspectiva mais atenta às estruturas e às vozes que normalmente não se ouvem venha de alguém com formação em estudos africanos. Sim, essa área debruça-se muito sobre essas dinâmicas, sobre as herências coloniais. Mas a revista não é só sobre a África, pois não? A entrevista deixa isso claro. Africanos parece que informa a metodologia, a sensibilidade para certas questões, como, por exemplo, a importância de incluir historiadores africanos, perspectivas locais, em debates sobre eventos mundiais. Percebo. Ou analisar o legado colonial e pós-colonial. Mas a revista quer aplicar esta lente crítica a toda a história. E isso é fundamental, acho eu, para percebermos a complexidade do mundo hoje. E como é que eles planeiam fazer chegar isto às pessoas? Optaram pelo digital? Sim, foi uma escolha estratégica, sem dúvida. O digital dá um alcance, potencialmente global e dá uma flexibilidade editorial que o papel não permite tão facilmente. E permite outras coisas também, imagino, multimédia. Exato. Podem incorporar vídeos, áudios, mapas interativos, coisas que enriquecem a análise e a experiência de leitura. E depois, claro, a divulgação, redes sociais, parcerias com universidades, centros de investigação. Para criar um espaço de debate também não apenas de leitura passiva. Sim, a ideia é essa. Criar um espaço de partilha para um público que procura conteúdo mais crítico, mais aprofundado. E qual é a ambição final? O que é que esperam que a História em Análise consiga? Olha, pelo que se percebe, o grande objetivo é mesmo fomentar o pensamento crítico sobre o passado. É um convite a questionar as narrativas que nos habituamos a ouvir. E a reconhecer que a história não é estática, não é... Não, de todo. Não é uma verdade única. É dinâmica, complexa, cheia de tensões, de interpretações diferentes. E ao dar atenção às causas profundas, aos efeitos que duram, tanto dos eventos que celebramos como daqueles que foram silenciados. A esperança é construir uma compreensão mais rica, talvez mais honesta. Exatamente, uma compreensão mais honesta do passado. E isso pode ter impacto no presente, claro. Certamente. Se entendermos melhor como chegamos aqui, com toda a complexidade das heranças históricas, isso pode dar-nos mais ferramentas para lidar com os desafios de hoje. Desigualdades, tensões políticas, crises económicas. Sim, não é uma varinha mágica, obviamente. Mas uma análise histórica mais rigorosa, mais abrangente, ajuda a pensar o futuro de outra forma. Isso quer que olhemos para o passado de forma mais atenta, mais questionadora.
procurando as consequências que muitas vezes ignoramos e as vozes que foram silenciadas. E isto numa perspectiva global. É isso mesmo. Bem, isto deixa-nos a pensar numa coisa. Se a história, como esta revista sugere, continua a moldar o presente de formas tão subtis e, ao mesmo tempo, profundas, que novas perspectivas sobre os desafios que enfrentamos hoje? Pensa nas alterações climáticas, nas migrações, na polarização política. Que novas abordagens poderiam surgir se aplicássemos de forma mais consistente este tipo de análise crítica abrangente ao nosso entendimento coletivo do passado? Fica a reflexão.